Olá, professor. Meu nome é Ingrid Rangel Araújo. Eu sou do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Uniswan e o assunto que eu escolhi para abordar, para fazer essa aula, é inteligência artificial. Então, a gente vai falar aqui, né, sobre esse assunto que está tão em alta hoje em dia, né? E a gente vai começar aqui a introdução à inteligência artificial. Então, começando com uma visão geral, a inteligência artificial, ou IA, como ela é conhecida, é uma área de ciência da computação que busca criar máquinas e softwares capazes de realizar tarefas que exigem inteligência humana. Ou seja, né, a ideia é que essas máquinas consigam entender, aprender e tomar decisões com base em dados. A IA é aplicada para resolver problemas, criar eficiência e melhorar experiências em várias áreas. Vamos ver como ela surgiu e como ela evoluiu até agora. Então aqui, ó, a história e evolução da inteligência artificial. A inteligência artificial não é tão nova, né, quanto parece. A gente está acostumada com esse boom de agora, do ChatGPT, né, outras inteligências artificiais, mas desde as décadas de 80, né, de 1950, cientistas como Alan Turing já se perguntavam se máquinas poderiam pensar. Ele propôs então o teste de Turing para avaliar se uma máquina pode se passar por humano em uma conversa. Nas décadas de 70 e 80, agora sim, a inteligência artificial ela evoluiu, mas só nas últimas 2 décadas que ela explodiu mesmo, com a chegada de mais dados e avanços em aprendizado de máquina e Big Data. Hoje ela faz parte do nosso dia a dia. Isso se deve ao desenvolvimento de várias técnicas que nós vamos ver e aprender aqui nesses slides, certo? Tipos de inteligência artificial. A inteligência artificial ela é dividida principalmente em 2 tipos, a IA fraca e a IA forte. A IA fraca ela realiza uma tarefa específica, como um assistente virtual ou um sistema de recomendação de filmes, né? Já a IA forte, ela é a ideia de uma inteligência que poderia executar qualquer tarefa cognitiva humana, algo que ainda não existe, mas que é o grande objetivo de muitos pesquisadores. Então, atualmente, o que vemos na prática é a IA fraca, que já tem um impacto enorme em todas as esferas que a gente lida no dia a dia, né? Então, aqui as aplicações da inteligência artificial. A IA ela é usada praticamente em todas as áreas, né? Como eu falei. Na saúde, por exemplo, ela ajuda a diagnosticar doenças com precisão, né? Análise de imagens médicas, entre outras. Nos carros autônomos, ela permite que veículos façam decisões na estrada sem intervenção humana. Em marketing, por exemplo, nós temos sistemas de recomendações que ajustam ofertas ao gosto dos clientes. Ele consegue metrificar baseado no usuário, né? Ele aprende qual é o perfil de cada usuário. Isso não para por aí, né? Isso acontece em várias áreas, educação, atendimento ao cliente, finanças. Em cada setor, a inteligência artificial está revolucionando a maneira como as coisas funcionam e proporcionando uma experiência mais personalizada e eficiente, porque ela é baseada em dados. Então, quanto mais dados tem, mais ela consegue personalizar para cada usuário, cada perfil, cada cliente, dependendo da área, né? E os desafios e ética na inteligência artificial. A gente está falando aí de todos os benefícios, de tudo que a inteligência artificial traz, mas aqui a gente vê, por exemplo, alguns desafios e éticas, né? Apesar de todos esses avanços, a inteligência artificial enfrenta muitos desafios. Por exemplo, há grandes preocupações com privacidade e segurança dos dados, já que a inteligência artificial depende muito de informações pessoais. Então, como os dados são coletados e protegidos, né? Além disso, com a automação de tarefas, existe o risco de desemprego em várias áreas. O impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho, porque algumas áreas que não exigem tanto do ser humano, né? A inteligência artificial está acabando tirando esse cargo. Então, como a gente vai lidar com isso? Como a economia vai lidar com esse desemprego? É algo que a gente precisa pensar também.
E será que as decisões da inteligência artificial são sempre justas? Como evitar vieses nos algoritmos? Todos esses são pontos que precisam ser discutidos enquanto a inteligência artificial evolui, né? Aí citando já a questão da ética, decisões justas e imparciais nos algoritmos. Então, o futuro da inteligência artificial, né? Para fechar essa aula, a gente vai falar um pouco sobre o futuro da inteligência artificial. Existe uma grande expectativa para o desenvolvimento da chamada inteligência artificial geral, que seria capaz de executar qualquer tarefa cognitiva que o ser humano faz. Enquanto isso, ainda é uma visão de futuro, né? Não é algo presente. Então, a inteligência artificial continuará avançando em novas áreas, como exploração espacial e preservação ambiental, né? Como eu falei, a inteligência artificial ela está em vários setores emergentes. Para o meio ambiente seria uma coisa muito boa, porque estamos passando por questão de aquecimento global, de desastres. Então, quanto mais ajuda a gente tiver, né, desse setor inteligente, melhor seria. Mas, como eu falei, a gente também precisa discutir os limites e responsabilidades da inteligência artificial, né, garantindo que ela seja desenvolvida com segurança e com ética. Então foi isso, professor, a aula que eu preparei. Para mim foi uma experiência muito boa aprender mais sobre esse ramo que está crescendo tanto, né, em todas as áreas, né, como eu falei, na educação, na saúde, e ter essa experiência também de melhorar a didática das aulas, da performance, é sempre muito bom. Então esse foi meu projeto de extensão, espero que o senhor tenha gostado e fico por aqui. Tchau, tchau.